Olá, tudo bom com você? Estamos aqui mais uma vez para trazer ensinamentos nobilantes no nosso canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. E hoje nós vamos falar de um tema muito bom, um tema maravilhoso. Aliás, eu sempre digo que todos os temas que são tratados no nosso canal, eu digo que são maravilhosos, não é? Porque é mesmo. Falar de doutrina espírita é muito bom, é enriquecedor, porque enriquece a mim, enriquece a Riana Cabral, que faz junto comigo o programa, mas enriquece também a você que está aí, que compartilha dos nossos ensinamentos, que divulga o nosso canal, que vivencia conosco as experiências que nós, ao estudarmos, estamos passando para nós, estamos levando para você. E hoje nós estaremos falando com Riana Cabral, a nossa companheira aqui do programa e companheira da nossa vida. A Riana, ela vai falar para nós sobre a diferença de espiritualismo e espiritismo. Será que confundem? Confundem. Muita gente não entende muito bem o que é espiritualismo e espiritismo, mas Riana vai estar explicando para nós o que realmente é uma coisa e a outra. Te peço, não sai depois que ouvir a Riana falar. Fica conosco, vai até o final. Fica, ouve a nossa dica de livro, ouve o nosso Pense Nisso, que traz mensagens muito legais. Mensagens que fazem com que a gente pense sobre uma outra ótica sobre a vida. Então, te convido, vamos até o finalzinho de tudo o que tem no nosso canal. E fica aí com a Riana, ouve um pouquinho sobre espiritualismo e espiritismo. Fica conosco. Pois é, e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de espiritismo e espiritualismo. Sim, porque muita gente faz confusão a esse respeito. E seria interessante a gente abordar esse tema. E foi o que a gente pensou agora. Então, primeiro a gente precisa entender a diferença entre materialismo e espiritualismo. O que vem a ser materialismo? Bom, é tudo aquilo que está ligado somente, exclusivamente à matéria. E nada que venha além da matéria, somente, exclusivamente à matéria, o aqui e agora, né? Não acredita em Deus, nada. E espiritualismo é tudo aquilo que está fora da matéria, que transcende a matéria. Ou seja, se nós só numa questão de acreditar em Deus e não ter nenhuma religião, já entendemos que é uma pessoa espiritualista. Isso quer dizer que todas as religiões, todas sem exceção, são espiritualistas. Nenhuma religião pode ser materialista. Agora tem um detalhe. Quantos de nós, nos colocamos como espiritualistas, acreditamos em algo que está fora da matéria, que vai além, que transcende a matéria? Acreditamos em Deus, numa força superior a todos nós. Mesmo assim, na hora de vivenciarmos no dia a dia, nós somos altamente materialistas. Por quê? Acreditamos que precisamos nos dar bem somente, e isso a gente passa por cima dos outros, a gente não tem consideração nem respeito por ninguém. Isso é uma característica de pessoas que acham que não tem por que ser melhor por conta de que morreu, acabou. Acredita o materialista, ele acredita que morreu, acabou. Nós espiritualistas acreditamos que a morte não existe, que além dessa vida existe uma vida além desta. Ora, pensando nisso, nós vamos agora entender que não é porque nós nos colocamos como espíritas, através da doutrina espírita, por ser pelo espiritismo, e acredita-se que simplesmente
Todo espírita é espiritualista, sim, mas nem todo espiritualista é espírita. E aí a gente pode observar, por exemplo, quem é católico é espiritualista. Quem é evangélico é espiritualista. Quem é budista, espiritualista. Quem é espírita é espiritualista. Quem também é umbanda, também é espiritualista. Também vivencia as práticas do candomblé, também é espiritualista. Mas observem qual a diferença entre a doutrina espírita das demais religiões. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa. Quando ela surgiu na França pelo Hippolyte Denisard Rivail, ele era um estudioso, pesquisador, pedagogo, inclusive tinha sido discípulo de Pestalozzi. Então, ele já estudava sobre magnetismo. E uma coisa que a gente precisa também chamar a atenção, Allan Kardec, que foi o pseudônimo que ele deu, né, para escrever tudo sobre a pesquisa que ele fez em relação à doutrina espírita, ele não tinha nenhum tipo de mediunidade. No caso que a gente fala, essa mediunidade ostensiva. Então, quando ele estudou, foi justamente, pesquisou, onde ele observou todas essas questões que os espíritos estavam trazendo através de outras pessoas, de médiuns e tudo mais, ele percebeu, e foi justamente na época do século XIX, né, onde chamava-se o iluminismo, né, o século da luz, onde as pessoas estavam muito já sobrecarregadas com essas questões da religião, né, que trouxe com aquelas questões tão ferrenhas e tão trazidas da Idade Média, né, onde as pessoas iam para a fogueira, onde todo mundo tinha que ser religioso, enfim. E a doutrina espírita surge exatamente nesse período de iluminação. E aí ela teve justamente esses aspectos, que era um aspecto mais fortalecido em cima da filosofia e da ciência. Ciência porque ele trouxe e foi pesquisado em cima de métodos científicos, né? Em termos de experiências. E no caso da filosofia, porque a doutrina espírita ela traz essa ideia, né, de onde viemos, por que e para que estamos aqui, para onde iremos. Ela vem responder todas essas questões que nós trazemos na alma. E ela explica de uma maneira lógica, racional. E o mais interessante é que a doutrina espírita também, já no terceiro, porque ela trouxe, não foi psicografado, ela foi codificado, né, vamos dizer assim, o que é codificado? Foi organizado por Allan Kardec. E essa organização foi realizada através de muitas pesquisas, como já tinha dito. Então, e trouxe nesses escritos, nessas organizações, o Pentateuco, que são 5 livros formados, que são a base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é a parte científica, o Livro dos Espíritos vem trazendo a parte filosófica, o Livro dos Médiuns, a parte científica, que é onde ele traz e prova a imortalidade da alma, traz também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele trouxe e buscou dentro de tudo aquilo que Jesus trouxe, né, já no Novo Testamento, todas as vivências de Jesus, baseado nos ensinamentos lógicos e racionais, baseados nas ideias, na vivência espiritual. Então, por conta disso, traz dentro da filosofia moral, desse aspecto moral, a religiosidade. Mas não essa religiosidade trazida por todas essas outras religiões, porque a doutrina espírita tem um aspecto diferente, ela traz uma perspectiva diferente, porque ela não tem nenhum tipo de ritual.
Então, se você vê qualquer pessoa se dizendo espírita e fazendo qualquer tipo de ritual, se apegando a cristais, a pedras ou a banhos de folha, imagens, isso não é espiritismo. Pode ser espiritualista, né? Pode ser o espiritualismo, porque está dentro. Todos nós estamos dentro do espiritualismo, mas não são espíritas. O espírita, ela pesquisa, ela estuda sobre os fenômenos espirituais, sobre a mediunidade. Inclusive, muita gente se confunde o espírita com médium. Quando eu me coloco e me informo e me declaro como espírita, as pessoas geralmente questionam: você vê espírito? Você ouve espírito? Você sente espírito? Aí a minha resposta é: você está perguntando se eu sou médium. Espírita não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade é uma coisa, espiritismo é outra. O espírita, ele estuda a mediunidade. Ele vem esclarecer através de pesquisas, de estudo, como acontecem esses fenômenos e por que e para que nós estamos aqui na vida e para que tudo isso existe. A doutrina espírita, como a proposta da doutrina espírita é fazer da gente um ser humano melhor, um espírito melhor, evoluir, nos transformar em pessoas de bem, porque o verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão, por conta da transformação de ser cada dia melhor, no sentido de fazer o bem a si mesmo, de se autoconhecer e de ajudar os outros também nessa proposta de evolução. Então, a doutrina espírita é baseada em alguns princípios. Quais são eles? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, que nós chamamos de reencarnação, e a pluralidade dos mundos, porque também acreditamos que existem vida, né, além deste mundo. Então, isso os espíritos já trouxeram desde o século passado, já informando e confirmando que existe vida assim em outros planetas. Então, aos poucos, nós vamos entendendo que isso tem uma veracidade. Mas a doutrina espírita, além de ser religiosa, ela é pautada sempre na ciência. Ela precisa estar tudo muito bem comprovado. Não é porque a pessoa disse que ali está tendo um barulho, que é um espírito, que o espírita ele simplesmente atende e informa que sim, não. É preciso investigar, é preciso pesquisar, é preciso fazer toda essa questão, né, para poder confirmar se realmente. Então não é algo, né, leviano, de jeito nenhum. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Então, agora, além desses princípios, existem outros que se estendem além desses. Por exemplo, a mediunidade, o espírita que é médium, porque existem mediunidade em todas as religiões e até aqueles que não têm religião. Então, nós vamos ver pessoas que conseguem ver, que conseguem sonhar com espíritos que já, né, aqueles amigos, irmãos, familiares que já desencarnaram, já conseguem prever alguma situação. Existem vários, e isso não é uma característica da doutrina espírita, e sim da mediunidade. E existem médiuns espíritas e existem médiuns não espíritas. Existem espíritas que não são médiuns, e existem espíritas que são médiuns. Então, nós precisamos compreender isso para tirar um pouco desse preconceito e entender qual é a proposta verdadeira da doutrina espírita. E a doutrina espírita, além disso, a mediunidade, quem é realmente espírita e o médium espírita, ele se baseia nos ensinamentos do Cristo. Então, a mediunidade é uma mediunidade com Jesus. E proclama justamente e vivencia aquela máxima do Cristo: dai de graça o que de graça recebeste. Nenhum médium espírita vai cobrar por qualquer informação, por qualquer esclarecimento, por qualquer condição. De jeito nenhum. Se alguém cobrou, esse alguém não é espírita. Pode ser espiritualista, mas não espírita. Além disso, a doutrina espírita também, ela é baseada na lei de ação e reação,
da lei de causa e efeito, porque a gente sabe que devemos fazer com o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco, não é verdade? Da mesma forma que Jesus nos colocou. E isso perpassa pela lei de causa e efeito, que faz parte da ciência da natureza, né? Da física. E é uma... vamos dizer assim, e também se baseia nessa relação da vida presente com a vida futura, né? Então, é isso. E a gente precisa, por conta de tudo isso que a gente falou aqui para vocês precisam entender que não é tudo que está escrito na literatura que a gente vai dizer amém e vai concordar com tudo que está escrito, se dizendo ser espírita. Nós precisamos primeiro conhecer o Pentateuco, os 5 livros que nos baseia, nos dá o fundamento da doutrina espírita, e depois filtrarmos exatamente para saber o que é realmente espírita e o que não é. Isso não quer dizer que o espiritismo seja melhor do que qualquer outra religião, de jeito nenhum. É só uma questão de identidade, para que a gente possa entender e saber o que é espírita, o que não é espírita, que muita gente faz uma confusão enorme com todas as outras religiões, por ser reencarnacionistas, por se comunicar com espíritos. Então, acha que por se comunicar com espírito, acha que isso é ser espírita. Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para ser espírita, é preciso ter os princípios todos e não um ou outro, né? Então, a gente precisa pensar nisso. E para finalizar a nossa conversa, a gente deixa uma mensagem que Kardec também coloca para a gente, né? Que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. E lembrando que a doutrina espírita, a maior importância não é curar corpos, mas curar a alma através da própria educação, da sua reforma íntima. Então, que a gente foque, porque se a gente aprende e é feliz e consegue curar a alma, consequentemente, o corpo também será curado. Então, se você está bem com você mesmo, o corpo também estará. E, fechando também, a fé inabalável é aquela que encara face a face a razão em toda a época da humanidade. E é isso que a doutrina faz. É uma fé raciocinada, não é uma fé fanática. A gente acredita porque a gente entende o porquê e para quê que estamos aqui e o porquê que aquilo está acontecendo. Sendo assim, cria-se um sentimento de paz, de equilíbrio, de serenidade. E a gente começa a ser mais flexível, tanto conosco quanto com os outros. Mas vamos ter outras oportunidades para falar mais um pouquinho a respeito desse assunto, que é muito amplo. E se você teve alguma dúvida a respeito ou não ficou alguma coisa muito clara, coloque aí nos seus comentários. Com certeza, no comentário, a gente pode ainda acrescentar algumas coisas para ficar ainda mais objetivo, mais significativo, tudo aquilo que a gente conversou com você. Então, muito obrigada pela atenção e pelo carinho. E a nossa dica de livro hoje é O que é o Espiritismo. É um livro pequenininho e foi escrito por Allan Kardec. Kardec, ele pensou em escrever para aquelas pessoas que só têm conhecimentos superficiais do Espiritismo e que são naturalmente inclinadas a formular certas questões, perguntas, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo muito mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltava para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, ele achou útil apresentar resumidamente as respostas e algumas das principais perguntas que fazem diariamente. Sendo assim, ele compilou este livro, que é exatamente para o leitor que está iniciando na doutrina dos espíritos. As objeções vão nascer quase sempre das ideias falsas, feitas a priori sobre aquilo que não se conhece muito bem.
No terceiro capítulo desse livro, O que é o Espiritismo, ele vai ter o resumo do Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral, filosófica, que diariamente são propostos e quase nenhuma filosofia deu ainda respostas satisfatórias. Mas esse livro traz sim respostas maravilhosas para você que quer conhecer o Espiritismo. Aproveite então para conhecer melhor essa doutrina boa, que vai elucidar, que vai lhe clarear a mente para você entender coisas pertinentes ao cotidiano, ao dia a dia. Tenha uma boa leitura. Deus é o nosso Pai amoroso, justo e bom. Ele é o Criador de tudo o que há no universo. Jesus é nosso irmão, governador do nosso planeta Terra. Ele é o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos ensinar importantes lições de amor e paz. Somos espíritos criados por Deus e sempre vamos existir. Nascer é iniciar uma nova experiência no mundo físico. Chamamos de reencarnação o período em que estamos no corpo físico, ou seja, desde o ventre da nossa mãe. A vida é um presente de Deus e deve ser respeitada e valorizada. Nosso corpo nos foi dado por Deus para que possamos aprender novas lições na vida. A alimentação, a higiene, o sono, os bons pensamentos e as boas atitudes são importantes para que o corpo se mantenha saudável ao longo de toda a reencarnação. Todos nós reencarnamos para evoluir, isto é, para nos tornarmos pessoas de bem e melhorarmos a cada dia. Isso significa que é importante estudarmos e sermos inteligentes, evolução intelectual. Mas é fundamental utilizarmos nossa inteligência para o bem, evolução moral. O amor é o sentimento mais importante que existe, vivenciado e ensinado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus também nos ensinou importantes virtudes para sermos mais felizes: perdão, amizade, fé, humildade, gratidão, justiça e, principalmente, caridade. Para vivermos essas virtudes, Jesus nos deu uma dica preciosa: fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse.